Cientistas que assinaram o 5º relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas afirmam que, mesmo com um corte substancial de emissões de gases de efeito estufa, as previsões para o futuro do planeta nos próximos anos são de mais secas, enchentes, riscos que afetarão, sobretudo, os países pobres. Segundo o último relatório, publicado em março de 2014, ele identifica povos, indústrias e ecossistemas vulneráveis ao redor do mundo e conclui que a mudança do clima pode ser perigosa, por exemplo, para culturas de cesta básica mundial, como batata, milho e trigo. Para falar mais sobre o relatório do IPCC, a série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista traz hoje Suzana Kahn, a professora do Programa de Engenharia de Transporte da UFRJ e uma das cientistas que ajudaram a fazê-lo. Suzana, obrigada por você ter vindo aqui conversar conosco. Bom, eu vi recentemente no Festival de Cinema do Rio um documentário que se chamava Refugiados do Clima. E esse documentário é muito bom, ele é de Michael Nash e Justin Hogan. Ele me deixou várias cenas impactantes na memória, e uma delas é de uma senhora que mora em Tuvalu, tem 45 anos, e ela diz o seguinte: Nova Zelândia já está abrindo as portas para os refugiados do clima, só que eles exigem que a gente tenha ofício e seja jovem. Como eu não tenho nem ofício, nem sou jovem, eu estou me sentindo condenada. Eu fiquei me perguntando se a gente está criando essa espécie de escravização por conta do clima, se vai ser um pouco isso que se espera para o futuro e como que a gente pode fazer para isso não acontecer. Isso tem de fato acontecido por várias razões e também uma das causas da Europa, né, se preocupar bastante com a questão climática. Né? Os europeus, até porque eles têm colônias espalhadas, ex-colônias, né, espalhadas na África, que vai ser realmente muito impactada, por falta de água, pela questão das terras, o clima tropical vai ser ali mais agressivo, desertificação, essa coisa toda. Você tem uma imigração muito grande, né, das ex-colônias indo para a Europa. Então, os europeus, e você vê isso hoje em dia, cada vez mais você está vivenciando um radicalismo na Europa grande contra imigrantes, etc., coisa que há muito tempo se não via. Né? Então, há um retrocesso assim, sobre esse aspecto muito grande por conta disso, do retorno, né, das pessoas para, nesse caso, a Europa. E você vê, de fato, isso em situações mais ou menos graves dessas pequenas ilhas do Pacífico, né, como é o caso de Tuvalu, que vão ter que realmente se mudar porque não há mais condição de sobreviver, seja porque perdeu o habitat natural, seja porque simplesmente o país desapareceu, né, se for um caso de uma pequena ilha. E isso provoca não só essa questão de imigração, né, de refugiado, como problemas associados a guerras mesmo. Né? Se você pegar, por exemplo, Bangladesh, né, que já está numa região mais ou menos conflituosa, que você tem ali Bangladesh, Índia, Paquistão. Né? Se você tem a população sendo, né, acuada por conta de enchentes, aumento do nível do mar, perda, né, de áreas para a agricultura, eles vão entrando nos outros territórios e que, claro, vai gerar conflito nessas fronteiras todas, Sim. Coisa que no passado você não tinha. Você não tinha essas fronteiras tão delimitadas no passado e nem tinha um mundo tão cheio de gente. Né? Então, tudo isso só agrava o problema do clima. Né? Aqui mesmo no Rio de Janeiro, a gente sabe que quando houve aquela questão das enchentes lá na região serrana, nós ficamos com vários refugiados, né? Nós ficamos com várias pessoas que não tinham aonde se mudar, para onde se mudar, não tinham casa para morar. Quer dizer, isso vai acabar criando, de fato, uma... Você está... Na realidade, o que a gente está vendo é aumentar ainda mais, né, essa lacuna
entre, né, os mais frágeis, mais vulneráveis e mais pobres, tanto países quanto pessoas e grupos, né, sociais, em relação aos que têm mais poder aquisitivo. E aí, não só essa questão, né, que a gente está falando de refugiados por conta de ou aumento do nível do mar, ou secas, ou enchentes, mas até mesmo esses eventos extremos, acidentes. Um país mais rico, né, por exemplo, ele tem muito mais condição, não só de sistemas de alerta, de poder avisar, né, a população de alguma situação que esteja para acontecer, algum acidente, mas também resgate, hospitais. Se você pega uma enchente num país ou numa região mais pobre, você tem problemas associados àquilo que vão ser desencadeados por conta da enchente. Aí você começa a ter problema, aí tem lixo, aí tem enchente, a enchente vai provocar uma série de doenças, né, por conta das águas que subiram e você não tem a população vacinada, você não tem posto de saúde, você não tem para onde remover. Ou seja, é uma cadeia, né, de problemas que foram, né, o gatilho pode ter sido uma questão associada a um evento climático, mas a consequência é por conta daquela região não ter uma infraestrutura, né, adequada. E isso é muito comum exatamente nos países que são em regiões mais pobres, né? Não tem infraestrutura, não tem hospital, não tem ambulância, não tem abrigos. Então, é um problema muito sério, muito desigual, né? Você falou da África como uma das regiões que vai ser muito afetada. Quais as outras regiões, Suzana? Normalmente são regiões assim associadas à região mais tropical, né? A área tropical em termos de aumento de temperatura, acidificação. Mas a gente tem a tendência, né, de achar que o fato de ter um impacto é com viés negativo. Existem aqueles positivos também, né? Então você tem, por exemplo, na região da Sibéria, uma grande possibilidade, né, lá, porque com a temperatura aumentando, você começa a ter mais área de possibilidades de viver, de agricultura. Você tem no Ártico também agora a possibilidade de rotas marítimas, porque já há degelo, até mesmo a exploração de petróleo, né, que antes era inviável pensar no Alasca, Ártico, agora já está até sendo uma outra causa de preocupação, porque você começa a poder, né, explorar. E essa questão também de povos mais vulneráveis, surgiu um debate que eu achei muito interessante na reunião lá do IPCC, em Berlim, onde os próprios árabes, né, se dizem vulneráveis, e de fato eles são. Porque se eles vivem da venda do petróleo e o mundo quer ficar livre do petróleo, os cenários são para a gente reduzir. Como que eles vão viver? Eles argumentam que eles também precisam de algum apoio para fazer uma transição para outro tipo de economia. Então é muito curioso você ver o árabe e pequenas ilhas pleiteando, né, algum apoio, porque são povos vulneráveis. E, de fato, se vive só de petróleo, são realmente vulneráveis a essas, né, questões de você ter uma política de ir um pouco reduzindo, né, o consumo de petróleo. E eu fico me perguntando, você falou aí dessas regiões que de alguma forma vão ser beneficiadas, né? Como é que fica na hora da negociação também, né? Porque a essas regiões não deve interessar muito a questão de baixar emissões de carbono? Não. Para eles não é tão importante. Não só. Parece que o Canadá está nessas. Para Canadá, os países do norte, isso não é um grande problema, né? Para outros países também que vivem de serviços de alta tecnologia, também você ter um aumento de temperatura não vai causar maiores danos. Agora, aqueles que são países eminentemente agrícolas, né, que depende a sua economia está baseada na agricultura. Esses países são muito vulneráveis, porque a agricultura depende do clima, depende de água, depende da temperatura, pluviosidade. Então, você tem todo aí um conjunto de interesses completamente heterogêneos. Totalmente. Né? E quando você fala agricultura, eu fico pensando também na pecuária, que é a mesma coisa. E eu fico imaginando como é que é mexer num setor que, por exemplo, aqui no Brasil, né, trazendo a discussão
aqui para a gente, ano passado movimentou R$1 trilhão no PIB. Isso não deve ser nada fácil, tentar convencer essas pessoas de que é preciso uma nova concepção de economia, né? Não vamos nem dizer que vamos diminuir o consumo de carne, no qual eu acredito nisso, mas assim, vai ser preciso fazer isso de alguma maneira. Né? Tem que achar outros espaços de realmente movimentar a economia que não seja em cima desses produtos, né? Dos produtos primários, etc. Além disso, para complicar mais, né, essa situação, você está falando, né, que a gente realmente tem parte grande do nosso PIB em pecuária e produtos agrícolas e tal. Há também uma discussão que começou a se iniciar neste relatório, mas eu acredito que vai ter segmento, porque é justo isso, a alocação dessas emissões, porque muitas vezes você está produzindo, mas é para o consumo em outro lugar. Né? Então, isso surgiu e foi um debate também enorme. Como é que você contabiliza? Então, muitas vezes, o país começa a descarbonizar, digamos assim, mas é porque ele não está produzindo no solo dele, ele está produzindo nos países pobres. Então, as fábricas estão todas indo para outros lugares, mas quem está consumindo o aço, os materiais, o plástico, a carne, seja o que for, é o país desenvolvido e, no entanto, você está colocando toda a conta, né, da emissão de carbono naquele produtor. Né? Eu acho que essa é uma discussão muito importante. Porque... É uma discussão que ficou no nível dos cientistas, mas quando entra para o nível dos líderes mundiais, como é que fica essa discussão, Suzana? Eles obviamente não aceitam, né? Porque isso muda muito a composição de forças, porque são exatamente os países mais ricos que acabam provocando, pressionando esse aumento de emissão, porque eles são os maiores consumidores. Né? Então, essa discussão também é bem interessante, porque há também, aí de novo falando dos árabes, etc., há também essa preocupação. O vilão, né, é petróleo, etc., é combustível fóssil, mas o vilão, no fundo, é o consumo. É o padrão do consumo, né? Porque se você não consome tanto, você não vai precisar de tanta energia. Então, essa discussão, o que está pressionando efetivamente esse aumento de emissão número um, a população crescendo, a renda crescendo e um modelo de desenvolvimento que, eu volto a insistir, ele é insustentável. Insustentável. Quer dizer, na verdade, quando a gente fala de população crescendo, que eu acho que isso daí vai continuar crescendo e a gente não tem muito como mudar isso, né? Eu penso que, de fato, quando você fala desse modelo de consumo, esse padrão vai ter que mudar, né? E isso vai ter que mudar para nós aqui no Brasil, vai ter que mudar para os Estados Unidos, que ainda são a nação mais rica, né? Exatamente. E eu acho que essa discussão, você vê que alguns economistas já começam a prestar um pouco atenção, porque há uma tendência, né, ainda incipiente, de você retornar a um equilíbrio em termos de qualidade de vida. Então, você tem até um movimento chamado downshifting, que é você viver de uma maneira um pouco mais simples, começar a consumir coisas só próximas ao seu local de residência. O teu lazer passa a ser fazer caminhada, mas coisas mais próximas à natureza e não simplesmente sair para fazer compras. Né? Então, tem uma tendência a isso, e existe o que a gente chama de paradoxo da felicidade, que é quando você chega a um determinado nível de renda, é claro, né, um nível de renda muito baixo, isso não se aplica, mas num determinado nível de renda, o fato de você aumentar não te traz mais felicidade, não te traz mais bem-estar. Obrigada, Suzana, pela sua presença, um grande abraço para vocês de casa, até a próxima.